o momento mais propício para eles se reconciliarem é esse período logo no início de novembro, tá? Porque é onde essas emoções estarão à flor da pele e elas... Sabe quando você tá emocionado? E aí você diz assim, ai, olha que legal, vamos nos reconciliar, mas sabe, a gente sofreu tanto, né? Ai, sabe aquelas coisas que fez a gente se separar? Pois é, não vamos deixar se repetir, então vamos mudar? Aí a outra pessoa, vamos! Muito bem, vamos agora à terceira, espero que seja a última parte desse vídeo. Tá carregando ainda o meu celular, então não pude plugar na mesma entrada o meu microfone. Mas eu vou tentar compensar isso na edição, se caso saia muito baixa a minha voz, tá bom? Bom, a pergunta agora é sobre o futuro do Matheus e Isabelle como casal. Então, eu quero saber como é que vai se desenvolver esse futuro deles dois. E se esse desenvolver vai em direção a uma reconciliação ou para uma separação definitiva. Eu tirei a carta da mansão lunar que se chama Pedra. É uma carta bem tradicionalista, fala sobre estrutura. E veio a carta Rebelde, que é totalmente o oposto. Então, a gente traz aqui duas oposições. Apesar de eu ter, digamos assim, embaralhado para tirar apenas uma, caíram essas duas. Então, quando cai duas, eu aceito, tá? E eu anotei aqui, porque como foi ontem, né? Então, eu precisei deixar anotado para que eu pudesse lembrar hoje das principais características aqui, tá? Das principais informações. Tá? Então, eu vou colocar na tela aqui para vocês enquanto eu vou falar sobre essa carta, tá? Essa carta, o simbolismo central dela é o apego às formas já estabelecidas, a modos antigos de lidar com as relações. Ela fala de rigidez e teimosia, tendência a resistir à mudança, crer que o que sempre foi deve permanecer. Ela também fala de buscas sólidas e estáveis, mas a possível custa de estagnação. Então, é uma carta que não tem muita flexibilidade de mudança, não aceita mudança e que essa energia traz uma certa resistência ao que é novo, ao que é diferente. Fala de valores herdados, que influenciam a forma de encarar compromissos, a lealdade e expectativas do papel de casal. Então, eu já consigo identificar aqui muito a energia do Matheus, né? O que você espera de um papel de uma mulher? Então, aquela expectativa que foi frustrada, né? Que a mulher tinha que estar ali mais presente e cuidando, né, dele. Isso são características de padrões familiares, né, do conservadorismo, de manter as coisas como elas eram à moda antiga, certo? Não quer dizer que é certo e nem que é errado. A gente precisa entender que o mundo é cheio de seres humanos, cada um diferente do outro. E essas diferenças, essas características, elas são importantes. Porque, por exemplo, uma pessoa que prefere estudar contabilidade, que gosta das tabelinhas em Excel, é uma pessoa muito organizada. Se não existisse esse tipo de pessoa, como seria o mundo? Né? A pessoa que quer manter as coisas à ordem, as coisas como estão, peraí, não vai virar tudo bagunça. Assim como essa energia rebelde, ela é importante, e aí gera o caos, né? Do caos
surgiu o planeta, né? Eu acredito na explosão do Big Bang, tá? Então tudo bem se você não acredita. Para mim é só uma explicação a partir da astronomia, que estuda, né, a ciência e consegue observar ali no passado como que surgiu, é a forma humana de explicar. Então não vejo problema nenhuma nesse tipo de abordagem. Então essas duas expressões, o rebelde, ele quebra com os padrões, ele traz o crescimento. E ele choca, mas ele choca quem é tradicionalista, porque o tradicionalista tem que estar tudo no lugar, tem que ser tudo certinho, tem que ser tudo pensado, todo mundo pensa a mesma coisa. Aí chega uma pessoa que pensa diferente, se veste diferente, que toma decisões diferentes, vive uma vida diferente e choca. Uou! Como assim? Não pode? Então, é importante haver para que a pessoa acorde e entenda que a vida não é linear, não é assim, não é todo mundo robozinho igualzinho, né? Então, é dos rebeldes que vêm as invenções, os exploradores que vão explorar as coisas novas, vão tentar destruir peças, né, de um avião para tentar descobrir novos aparelhos. Hoje nós temos os celulares, né? Temos a TV, né? Plasma, tivemos TV preto e branco, aquelas de tubo. E desde quando se originou a luz, né? Thomas Edison, que tentou ali, disse que ele tentou 100 vezes, falhou 99, não desistiu, e ele foi ridicularizado, porque como é que pode? Sempre vivemos de lamparina, não existe isso, energia, não sei o que, e hoje nós estamos aqui, eu tô com uma ring light aqui, aquelas luzes aqui no meu rosto, tudo é movido a energia, até a comida, e graças ao nosso rebelde Thomas Edison, lembrança para você ir do outro lado, esteja você onde estiver. Bom, mas Michele, o que tudo isso quer dizer? Um dos dois pode estar ainda apegado, fortemente, né, apegado à ideia de preservar a relação do modo tradicional sem aceitar transformações profundas, que é aí onde está o problema. Eu sempre disse lá atrás que se houvesse uma reconciliação, quando ela viria de uma forma totalmente diferente, que não seria da mesma forma. Se uma desses lados não quer mudar, quer manter esses pensamentos tradicionalistas, não, você tem que estar perto de mim, eu quero estar perto dos meus pais, da minha mãe, tal, não sei o quê, então tem que ser tudo assim, você tem que se abdigar mais aí, porque de um lado ou de outro, independente. Mas se a pessoa não se desapegar disso, não tem como haver crescimento, tá? O medo da mudança. Então, mesmo que exista vontade de mudar, de voltar, pode haver resistência interna. A forma como o relacionamento precisaria se reinventar. Agora eu vou falar do lado da nossa princesa, da nossa cunhã Poranga, porque eu não vou falar só do Matheus, né, gente? Então, qual seria, então, nesse aspecto da pedra aqui, desse conservadorismo, qual seria, então, o que a Isabelle se apega? Qual é o ponto em que ela se apega? Mudar, talvez, a perspectiva de um relacionamento, talvez abrir mão de alguma coisa? Essa resistência da parte dela, seja por medo, né, dessa mudança, pode também ser um motivo. Os dois podem se confrontar. Ambos não querem abrir mão de certas coisas, não querem mudar certas coisas, tá? Então, é preciso muito cuidado e garantias de estabilidade para que essa reconciliação aconteça. Tem que ser com seriedade.
Não pode ser mais como antes. Ai, vamos lá na loucura. Não pode ser desse jeito, base da loucura, do impulso. Se ambos voltarem como era antes, a reconciliação pode não avançar, pois faltará flexibilidade para lidar com os novos desafios. Então, eu também já havia visto que eles, se eles voltassem, né? Eu tenho a impressão que eu já falei sobre isso, que se eles voltassem em algum lugar aí, que eu faço previsões de tudo quanto é jeito aí, ou em live, eu falei que eles teriam problemas, assim, não duraria muito tempo. Tem gente que vive me perguntando, eu digo, pô, mas eu já falei sobre isso. Vamos lá, vamos falar sobre o rebeldinho aqui. Essa energia rebelde aqui. São coisas que vão acontecendo no futuro, né? Que vão se desenvolvendo, onde podem haver situações em que um começa a ver que não vai abrir mão de certa coisa, do que acreditava, da sua mágoa, dos seus problemas ali que tiveram, não vai querer mudar. Alguém pode propor, vamos fazer uma terapia, vamos mudar, vamos isso. Pode ser que outra pessoa não concorde. Vamos pro rebelde. E olha o que o rebelde fala, o oposto da pedra. O rebelde, ele quebra esses padrões, que são essas repetições, essas coisas da ordem, né? Do conservadorismo. Essa energia, ela tem a urgência de encontrar novas formas de pensar e agir. Ela rejeita tudo aquilo que é de forma antiga. Então, por exemplo, vou me casar na igreja, sei lá, católica, porque a minha mãe se casou na igreja. Não, cara, eu quero que seja um pajé, ou uma pajoa, né? Ou uma, como é que fala lá? Uma mulher que faça aí, né? Então, vai ter alguém, né? Se caso eles conversem sobre, ou pode ser que eles já saibam que um pensa de um jeito e o outro pensa de outro, e até tinha aceitado lá atrás. Mas como eles se separaram, agora, quando olha para trás, diz: essa pessoa gosta disso desse jeito, eu abri mão lá, mas eu não tô a fim de abrir mão agora, então não vai rolar. Então, esse rebelde, ele fala da liberdade e individualidade. É da ênfase em manter a autonomia e não se submeter a velhas regras. Então, vemos uma Isabelle Nogueira aqui, né? Por quê? Porque isso é característico dela, dessa individualidade, dessa liberdade de se vestir, de ir e vir, de fazer o que quer, né? Da forma dela, com responsabilidade, que eu acredito que ela tem, mas de ser autônoma, de não se submeter ao que os outros acham, ao que a sogra acha que é melhor para o casal, ou que a mãe vem querer falar, né? Então, essa é a energia aqui que confronta essa energia que quer conservar, que não quer mudar, tá? Aqui traz soluções diferentes, atitudes que podem chocar quem espera a conformidade. Então, pode haver aqui até uma proposta diferente. Vamos cada um viver no seu lugar, vamos começar dessa forma diferente, ou sei lá, uma coisa que pode chocar, que seja diferente do que foi, tá? E coragem para defender as próprias causas diante da oposição, de uma oposição. Eu vejo Isabelle, tá? Porque o Mateus, ele defende as causas próprias dele, mas porque ele volta pro berço dele, né?
ele tá ali entre os deles e tá naquele mundinho mais fechado. E a Isabelle, eu vejo ela defender causas próprias, né, mesmo diante da oposição, mas ela vai arriscar muito mais. Ela vai para coisas mais diferentes. Então, a partir do momento que ela não for Cunhamporanga, ela vai ter que ser alguma outra coisa e ela tá pronta para isso. Ela pode se reinventar, né? Ela tem essa habilidade, porque antes ela não era uma Cunhamporanga. Ela fez um reality antes de entrar no Big Brother, em que ela foi vencedora desse reality lá em Manaus. Então, né? Tem muito a ver com ela. O que isso tudo implica em uma reconciliação, essas duas coisas? Pode ser que um dos dois, ou até os dois, pode sentir que a relação só teria futuro se fosse completamente reinventada. Talvez num formato não convencional. Isso pode partir do Matheus até, né? Pelo medo, por tudo que ele já passou, aí ele pode dizer, sabe de uma coisa? Ah, eu fiz assim contigo, fiz assim com a outra, então eu tô com vergonha e agora vamos fazer diferente. Pode ser dele, de repente, essa quebra de padrão. O conflito com a pedra. Se um lado resiste à mudança e o outro exige liberdade, haverá uma tensão profunda, uma tensão intensa, tá? Mas tem a oportunidade de um novo pacto para reconciliar. Mas para isso, sempre tem os meus poréns. Por que eu dei a minha resposta aqui? Não acho que vão voltar. Porque tem, gente, tem a oportunidade. Não era à toa que eu via lá. Mas, cara, eu sempre falei para vocês que as pessoas precisam também trabalhar internamente, mudar internamente, para que as coisas aconteçam do lado de fora. Certo? Então, para que essa reconciliação aconteça, precisariam aceitar ideias não tradicionais, como eu já falei, sobre como se relacionar. Talvez combinar uma independência com parceria de uma forma diferente. Já foi falado isso aqui. Resumindo, essas duas pessoas, para mim, são água e óleo. E só pode haver um retorno se houver um deixar de ser pedra e virar rebelde, um deixar de ser rebelde e um pouquinho da pedra, aceitar um pouquinho da pedra ali, tá? Deixa eu ver aqui o paixão crescente convexa, eu anotei aqui, essa carta aqui. Essa energia é a lua crescente convexa. É aquela lua que tá quase virando lua cheia. Então, ela saiu daquele escurão, aí ela vai, aí essa é a lua que vai revelar a claridade, a clareza. Certo? Tá muito relacionado com a natureza, a planta. Eu já falei que a lua, ela é relacionada com nós, humanos. Nós somos, depois de velho, a gente já não sei quantos % de água, mas nós somos 70% de água, e conforme a gente envelhece, vai diminuindo a água, por isso fica tudo pelancudo. Mas nós somos feitos em grande porcentagem de água, a Terra é feita de grande porcentagem de água, e a Lua, nós temos cientificamente a comprovação de que ela afeta ali a água. A Lua e a água são elementos que misteriosamente se afetam, né? Então, também muito nas plantas, no nosso alimento natural, a lua, ela também vai trazer essa influência, esse impacto também tem a ver, né? E aí tem essa fase aqui dos botões, que é quando já vai sair aquele... Botão, você sabe o que é botão, né? Tem a flor, o botão, enfim.
Mas o que tudo isso quer dizer? Eu procurei na tabela essa carta aqui na tabela, ela vem com tabela até 2050, eu acho, tá? Ela traz data. Eu não pedi a data de reconciliação, tá, gente? Porque pra mim não vai ter reconciliação. Eu disse que se tivesse reconciliação, eu ia trazer uma data. Como para mim não vai ter reconciliação, eu só tirei essa carta aqui para eu entender no futuro o que vai ter de marcante nesse desenvolver do futuro entre entre Isabelle e Mateus. O que ainda está por vir, né? Ainda tem uma revelação aí ainda bombástica, tá? Eu tô falando do caminho, ainda não trouxe o fechamento desse caminho, mas durante esse caminho, esses confrontos aí não confronto direto, né? Mas vai pesar muito para os dois que já tiveram uma experiência juntos, de já conhecer o jeito do outro e já pensar, eu não mudaria isso, eu não abriria mão disso. Então, isso pode ser um fator que impede deles se reconciliarem. Mas também, se eles realmente quiserem, aí vai entrar o papel dessa carta que eu tirei aqui, tá? Essa carta aqui, ela tá conectada com... Ela é em água. Ela é água. Água é muita emoção, certo? É emoção. E então, eu fui buscar na tabela lunar quando é que essa lua convexa em água, né? Vai estar, tem que ser em água. Então, nós já tivemos essa lua em água. Então, como eu tô fazendo a leitura agora, eu não vou falar sobre o passado, porque a minha pergunta é sobre o futuro. Então, eu não posso buscar na tabela nada que foi do passado. Então, eu vou buscar uma data do futuro. Então, tem vários meses, todo mês vai ter uma lua convexa, tá? Crescente convexa. Mas vai ter sempre no elemento, ela vai cair no elemento terra, ela vai cair no elemento ar, ela vai cair no elemento fogo. E eu preciso de uma data que essa lua crescente convexa caia no elemento água, tá? Beleza, identifiquei a data 2 de novembro. Atenção, não é a data de reconciliação, pois eu não vou trazer data de reconciliação, porque para mim não existe reconciliação. Mas o que eu tô dizendo aqui é que nesse período, a partir do dia 2 de novembro, tá? Eu coloco um período de 7 dias ali, a partir do dia 2 de novembro. Marquem na agenda de vocês se vai acontecer alguma coisa, já é uma informação pelo menos, né? Qual é a pergunta? Ainda tem mais um detalhe para especificar aqui. Nós temos 3 signos de água: Câncer, nós temos Escorpião e nós temos Peixes. E nessa data, dia 2 de novembro, esse signo vai estar em Peixes. Então, água, Peixes, tá? Então, vai ser essa ali a nuance que a gente vai trazer dessa energia. O que significa isso? Peixes, para quem sabe astrologia já deve estar pegando alguma coisa aí. Mas o signo de Peixes é um dos signos mais intensos emocionalmente. Quanto Áries é aquele mais intenso fogosamente, no fogo, na fúria, no ímpeto. Nós temos Peixes dos signos de água, dos 3 signos que já são meio molengos ali, né? Aquela coisa de emocional demais. Peixes é o mais emocional, é o mais emocionado que tem. Então, peixe, né? Profundidade, é com muita profundidade, aquela que mergulha. Então,
essa fase do dia 2 de novembro desse ano, tá? Eu tô contando que seja 2 de novembro. E aí, caso não seja, aí já vamos ter que pular para outros meses, que seria já em 2026. Mas vamos deixar essa marcado aí para essa de 2 de novembro de 2025. As pessoas que eu fiz essa leitura, tá? Deixa eu fechar a porta que a minha filha chegou. Então, as pessoas para quem eu faço, que são os dois, então essa conexão dos dois, estão juntando essas informações, essa conexão deles dois vai estar ali no mês de novembro, pipocando, né? É aonde vai estar esse pico de emoções, ou seja, tudo que acontecer vai ser arrastado por essas emoções avassaladoras. Ela pode tanto aproximar ao expor sentimentos profundos, quanto iludir, que é projetar fantasias de reconciliação. Então, pode ser que um dos dois acaba tendo essa fantasia de que vai ter a reconciliação. Então, pode ser uma fantasia, porque peixes fantasia demais, porque vive no emocional, no sonho. O plano dos sonhos da psique é a água é esse elemento, tá? Então, outro ponto, a chance de revelações importantes. De novo, lembra das revelações que eu falei que vai ter? Pois, sobre o que cada um realmente sente, mas cabe cuidado, a sensibilidade pisciana pode turvar a visão, levando a insistir no retorno idealizado. Então, se não há conversa, se não há seriedade, como eu falei lá atrás, nesse retorno, simplesmente por medo de conversar e aprofundar e aparar as arestas, só para não perder a oportunidade, isso vai cegar, tornar a visão cega, né? Cegá-los a ponto de insistir em um retorno que foi idealizado. E aí acontece que não vai dar certo. Logo depois vem os problemas, a realidade que não foi conversada, que não foi aparada as arestas, que não foi, os acordos não foram estabelecidos, então voltam-se os problemas. E fala da urgência de chegar a uma conclusão, pode pressionar a decisão, agir movido pela emoção sem examinar a viabilidade prática da reconciliação. Então, é possível que um dos dois, se de repente falarem de uma reconciliação, pode ser que um acabe se empolgando demais ali e queira pressionar isso, né? Se já vem uma conversinha, se já vem um flerte ali a longo prazo, se já vem umas indiretas, pode haver uma pressão para tomar uma decisão. E aí, quando vai agir movido por essa pressão, sem examinar a viabilidade desse retorno, prática de reconciliação, né? Então, precisa ter essa atenção aí. Porque essa energia aqui vai trazer para esse período tudo isso. Os possíveis cenários, tá? Nós temos o cenário, se fosse uma reconciliação, tá? Se fosse uma reconciliação, dá até para fazer uma música. Ambos percebem melhor cenário para essa reconciliação. Ambos percebem que o relacionamento antigo precisa de uma nova forma. Então, a carta rebelde aqui. Aí, por isso a carta rebelde aparece, porque eles se tocam. Esse seria o bom, o lado bom, né? A fase lunar indica que isso, se isso ocorrer nesse momento, no período que eu falei ali, a energia emocional está suficiente forte para impulsionar as mudanças, desde que não seja só ilusão.
Ou seja, como é um período que está propício para que eles voltem, eu diria assim, segundo o oráculo, o momento mais propício para eles voltarem é em novembro. Independente se o homem casou, se apareceu uma mulher grávida, gente, independente, tô falando de energia, tá? Então, o momento mais propício para eles se reconciliarem é esse período logo no início de novembro, tá? Porque é onde essas emoções estarão à flor da pele e elas... Sabe quando você tá emocionado? E aí você diz assim, ai, olha que legal, vamos nos reconciliar, mas sabe, a gente sofreu tanto, né? Ai, sabe aquelas coisas que fez a gente se separar? Pois é, não vamos deixar se repetir, então vamos mudar? Aí a outra pessoa, vamos! Porque estão emocionados, então seria o melhor cenário caso isso acontecesse, porque é justamente a profundidade das emoções, se for feito usado para o caminho certo, pode ajudar, né, nessa aceitar esses novos acordos, tá? Eles aceitam manter o compromisso, mas renegociam as expectativas, combinam mais independências ou as formas não convencionais de se relacionar. A pedra entra como uma base de segurança renovada, usar tradição como referência, mas sem rigidez que impeça o novo. Aí o requisito, que seria o ideal para eles fazerem, é um diálogo sincero em clima de intensidade emocional, porém com atenção para não idealizar o outro, disposição mútua para experimentar. Então não adianta também você dizer, você vai mudar isso, o outro dizer, eu vou mudar. Isso é uma idealização, porque o outro, ele já vem configurado dessa forma, a gente não muda tão rápido de um dia para o outro. Então, o que faz a gente mudar são a porrada da vida, ou é a gente procurar uma filosofia de vida, ou a gente fazer terapias, ir para retiros. Muitas coisas podem fazer a gente mudar, né? Inclusive o amor, né? Então, esse foi o cenário bom, né? Mas eu tô muito mais negativa em relação a essa reconciliação do que, tá? Não tô tão entusiasmada, não. Porque aí tem a parte da ruptura definitiva, porque aqui é algo definitivo. Eles estão passando, lembra que eu disse lá no início? Eles estão entrando agora em uma fase definitiva. Então, daqui para novembro é definitivo que eles podem... Eu não tô achando mais a carta. Que eles podem ter ultrapassado essa porta. Então, se havia alguma porta ali, essa porta se fecha. Então, até novembro, por ali, né? A gente tá vendo como isso vai. E aí, vamos que aconteça isso aqui, né? Vamos lá. No negativo, podemos estar falando sobre eu já falei, só vou recapitular, mas do tal do apego, é um dizer assim, eu não mudo, a outra pessoa dizer, não, eu quero a minha liberdade, a minha autonomia, né? Então, o rebelde vai falar sobre cada um seguir os caminhos opostos, que é uma energia de independência, então, levando a seguir caminhos independentes. A pedra se mantém rígida e não aceitar uma forma diferente, bloqueando qualquer progresso. E aí, a fase lunar em peixes pode levar a conclusões emocionais de que o amor não é suficiente se não houver a congruência em valores, nos valores deles, tá? Então, podem até ter amor, mas, como eu falei, água e óleo. E eles podem chegar a essa conclusão. Impulso de urgência, porque essa carta traz um impulso de urgência. Também é muito importante entender isso, que vai ser algo feito por impulso. Decidem que não há volta, tá? Uma outra opção
um impasse prolongado. Então, vamos dizer que aconteça lá do Matheus e Isabelle, de repente, começarem a conversar, algo aconteça. Vamos viajar na maionese aqui no mundo de Nárnia, tá? Fantástico mundo de Bob. Esse impasse deles de voltar ou não, eles podem ficar oscilando entre tentativas de voltar como? Vamos noivar, vamos morar junto, ou não, vamos fazer diferente, vamos cada um ficar na nossa, vamos respeitar os nossos... E aí nada acontece, fica só nas conversas ali. E aí, essa fase lunar intensa, ela traz também exaustão emocional. Então, é como se já estão exaustos, a ponto de não conseguir escolher com sabedoria, não tem força para equilibrar isso. Então, isso poderia atrasar uma decisão definitiva, mas não favorece reconciliação estável, só prolonga uma incerteza, tá? É dizer que tem um grande risco de que eles... Vamos lá, dizendo, se tivesse uma reconciliação, seria... A tendência é ser um lenga-lenga. O quarto é aquela reconciliação temporária ou condicional. Então, assim, é um retorno breve, uma outra opção de retorno, né? De reconciliação. É uma reconciliação breve, movida pelaquela carga emocional que eu falei. Lembra que eu falei da intensidade de tomar uma decisão ali sem pensar, de forma cega? Mas sem resolver divergências profundas entre o apego e a liberdade. Aí depois, quando a lua minguar, ou seja, a energia menos motiva, porque nós vivemos nessas fases em que estamos mais emotivos e menos emotivos, na hora que o dia a dia chegar e que aqueles problemas que são recorrentes voltarem, aí as incompatibilidades ressurgem e aí leva a um novo afastamento. Então, essa reconciliação temporária, ela serve para eles aprenderem um com o outro ali sobre eles mesmos, mas não garante a continuidade a longo prazo. Então, vai ser um aprendizado, mas... Então, em qualquer possibilidade de retorno aqui, eu vejo dessa forma, tá? Então, para mim, tá mais para não reconciliação do que reconciliação. Entenderam? Então, potencial de reconciliação existe? Existe, mas não quero iludir vocês, porque depende da capacidade dos dois de criar um modelo de relação que não seja como antes. E que eles não neguem o passado, eles precisam olhar sim para o passado, eles não podem fazer vista grossa, simplesmente esquecer. Tem que lavar a roupa suja de forma respeitosa, sem brigar, e cabeça baixa, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, com humildade, e aí sim, um abrir mão daqui, outro dali. Já fui bem repetitiva nisso. Então, tem essa fase lunar em peixes, ela traz essa condição para eles. Mas essa mansão 4, ela fala que se tudo for como antes, a reconciliação falhará. Porque a mansão 25 rebelde exige que eles enxerguem as novas possibilidades. Pegar o que foi construído, mas fazer uma nova reconstrução. Então, depende dessa transformação deles. Não podem voltar só porque sente saudade um do outro. Poder pode, porque nós somos livres, a gente faz isso mesmo, né? Mas não vai minguar. Não vai dar muito pra frente. Tá. Então, essa reconciliação, ela não será fácil nem natural. Caso venha ocorrer.
Tem o livre-arbítrio aí, né, gente? Ainda mais algumas coisinhas para falar. As emoções profundas ainda circulam eles, segundo o que a carta mostrou, ainda nesses próximos meses. Porém, elas estão cheias de medo, estão misturadas com confusão, medo de exposição, de vulnerabilidade, dar o braço a torcer, reprimidas. Então, essas emoções estão ainda nos dois, tá? Existe uma conexão energética entre eles dois, tá? Para quem gosta, sempre me pergunta, eu dificilmente falo sim dessa forma, mas existe. É como se eles ainda sentissem a presença ou o chamado um do outro. Mas a manifestação prática disso é travada por orgulho e mágoas antigas. Então, é complicado. Nós não podemos fazer nada. E é isso, gente. Então, se em novembro de 2025 eles não abandonarem o orgulho, entrar num consenso, aí essa porta que eu falei que tá se fechando, ela vai se fechar definitivamente. E os dois se afastam definitivamente, já estão afastados, né, definitivamente, mas eu falo no sentido de que, mesmo que ainda sintam ligação emocional, a tendência é mesmo que seus caminhos vão para outros rumos, tá? Então, ainda essa energia que circula e da reconciliação vai até novembro. Já tirei tuas esperanças. Já tirei. Que esses dois, mano. Olha só. Número 8. Dá uma olhada, gente, aqui. Não é uma mulher com uma criança? Ela tá abraçada com uma criança no peito e tem um punhal. Pois é. Você pensou que eu pensei? Eu pensei que você pensou? Tá. Então vamos falar sobre essa carta aqui, tá? Palavra-chave é proteção instintiva. Proteção instintiva não acontece eu proteger o meu vizinho, por exemplo. Instintivo é a minha filha, por exemplo. Por instinto, tu mata pelo teu filho. Quem não tem filho não vai entender isso. Pensa uma pessoa que tu ama, sei lá, mãe, pai, avô, avó, primo, tio, tia. Alguém que tu realmente, por instinto, tu mataria. Então, isso aqui é uma proteção instintiva, palavra-chave. Vê aí que é uma mulher com vestido vermelho, que a cor vermelha significa vida, vitalidade, segurando uma criança com força junto ao peito, portando uma adaga na mão esquerda e uma lua cor de sangue atrás da cabeça. Vamos ver o que essa simbologia pode trazer. Mulher com criança representa maternidade, proteção intensa, amor visceral, mas também a necessidade de preservar algo muito precioso a todo custo, mesmo que isso exija força ou confronto. Anotei aqui, tá? Pode simbolizar a Isabelle em um momento extremamente protetor de si e de algo que guarda. Então, pode ser que ela guarde esse sentimento que ela tem ainda por ele, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela se protege. É instintivo dela ela proteger. Essa pode representar a criança interior, tá? Então, viu como a gente eleva a nossa leitura e não fica só naquele negócio de filho e gravidez, que é muito pequenininho? Qualquer cartomante pode falar isso? Então, tem
que eu acho muito plausível isso aqui, muito real, tá? Mas pode ser também a proteção de um segredo, né? A todo custo, ou até mesmo um filho. Depois eu vou dizer para vocês uma viagem na maionese, que vocês devem estar gostando dessa série Viagem na Maionese, que eu tô construindo aqui, né? Com essa leitura. A adaga na mão esquerda não é apenas defensiva, também é uma arma oculta de reação emocional, sugerindo que é algo que pode ser revelado ou usado para se proteger. Pode ser uma verdade dolorosa, um segredo guardado ou uma linha que, se cruzada, desencadeia forte reação. A lua de cor de sangue, tradicionalmente ligada a rupturas dramáticas, revelações kármicas, eventos transformadores e até ameaças à instabilidade emocional. Isso pode indicar o desfecho que trará uma verdade emocional muito intensa. Algo que estava escondido será revelado. Um tema que já é recorrente nessa leitura. Lembra daquela coisa vamos para a viagem rapidinho na maionese, rapidinho, viagem, depois a gente volta da viagem. Viagem na maionese, isso aqui. Então, digamos que essa mulher, sei lá, descobriu que tinha, né, uma sementinha e nesse momento que descobriu, se viu sozinha, né, e que o seu ex-parceiro já estava com uma outra. Então, aguardou, esperou, achou que aquilo seria só um ato de revolta ali, né? E que isso iria passar. E viu que isso não ia passando. Então, aconteceu, de repente, uma intervenção ali. Pode ser espontânea, isso é normal em muitas mulheres acontecer, né? De perder, de não segurar, por conta de problemas hormonais e tudo. E que não contou, porque afinal de contas, que adianta contar se perdeu, sofreu sozinha perda, sofreu tudo sozinha. Essa mulher aqui dessa carta é uma mulher que pode ter vivido isso, dessa carta aqui, entendeu? É uma opção, tá, gente? Mas é como eu falei, isso pode, novamente, vamos sair da viagem. Aí tá, então é essa revelação pode vir lá na frente e causar um choque nas pessoas a ponto de querer, assim, de ficar de ter dó dela, de se ter empatia, e até ele pode ter empatia, mas por ele ser uma pessoa imatura, é uma pessoa que é carrancuda e tal, ele pode levar isso pro lado da traição, da raiva, porque merecia ter sabido. É muito forte essa sensação e daquele tristeza de ter perdido ou se sentir culpado também. Então, uma parte também pode ser... Vamos viajar aqui na maionese? Vamos. Então, pode ser se sentir culpado de que não estava presente, de que se tivesse presente não teria acontecido isso, da lamentação e do chorar daquele luto. Lembra que eu falava do luto em algumas leituras? Mesmo que seja um luto atrasado, tá? Então, eu tô falando aqui dessa possibilidade de ter tido algo que foi interrompido ali, né? Enfim, sinto essa tristeza aqui, tá? Então pode ser que essa viagem na maionese aqui é uma viagem e a gente pode levar isso simplesmente pro lado de que realmente para ela foi uma tristeza tão grande que ela pode ter vivenciado na infância dela e que lá na frente, nesse desfecho da reconciliação, ambos
prefiram se resguardar um do outro, cada um na sua defensiva, defendendo instintivamente um ao outro para que não seja mais ferido ainda a sua própria criança. Então, eu já falei da criança interior dele, eu acredito, né? Da questão da paternidade que aparece nas cartas, não é baseado no que ele falou em Big Brother, nem do que vocês falam, mas baseado no que as cartas mostram, essa figura paterna, essa imagem paterna é carente na vida dele. Então, essas feridas, muitas feridas ali, apesar de ter muito excesso, para tampar uma falta. E não adianta isso, porque eu sou consteladora familiar, e, gente. Então, o que significa, para quem não sabe, né? No sistema familiar nosso, não importa quem foi o pai e a mãe, e eu vou dizer para vocês que eu passei horrores, então quem não considera o seu pai e a sua mãe porque passou por coisas, ou pessoas passaram abusos, eu vou entender, mas aqui na constelação familiar não tem esse julgamento assim, sabe? Não tem isso. Eles continuam sendo os portais pelos quais nós passamos para chegar aqui como humanos. Apesar da gente achar que não pediu para nascer, engano. Nosso eu superior, né, que tá ali, esse personagem está conectado, projetou essa vida para que a gente, nesse sistema aqui dessa Terra, passasse por essas experiências. Depois o aprendizado daqui, a gente vai, e ali a gente vai absorver o que a gente aprendeu, o que repetiu de erro. Mas, falando da constelação familiar, não adianta um padrasto, tá? O adotivo, eu sou filha adotiva, então eu lamento, eu sei que existem pais adotivos que por não conhecerem, não entendem, não aceitam, mas isso não é questão de aceitar, é a questão de aceitar também, né? É a questão de você, quanto mais você entende e respeita isso, e você equilibra isso aqui, deixa cada um no seu lugar, você fortalece a sua criança interior, você fortalece os seus filhos, seus netos, você fortalece o seu emprego, a sua saúde financeira, a sua saúde do corpo. Gente, é todo um sistema, já tá falando, tá? Então, no caso dele, não adiantou a mãe e a avó fazer de tudo, ter um padrasto, se para ele faltou mais a presença do pai ali, e isso não tá trabalhado ainda nele, tá? Então, no momento que ele trabalha, ele entende que o pai é o pai, apesar de tudo, esse foi o pai que ele teve, foi o que o pai dele conseguiu entregar, e apesar de tudo, ele tá vivo, e aí, beleza, ele não precisa amar, ele não precisa passar a mão na cabeça, tudo que você fez foi correto. Não é isso. Quem prega isso na constelação familiar tá divulgando errado esse trabalho. Eu, pelo menos, não concordo. Não faço essa linha. Não é de eu tenho que perdoar o meu, né, o cara que fez tudo comigo ali, mesmo só porque meu pai. Não é isso. Mas é você simplesmente, existe toda uma coisa profunda por trás disso, para que você consiga simplesmente olhar como um ser ali e liberar para que tua alma possa respirar de novo, tá? Então, é isso que eu falo em relação a ele, tá? É que pode ser essa carta, justamente, seja de um lado, seja do outro, que houveram muitas mágoas e eles estejam se protegendo, então isso acaba se fechando para uma reconciliação, tá? Se não for a viagem da maionese da gravidez, tá? Então, esse desfecho aqui dessa carta, de qualquer forma, ela vai trazer essa ruptura muito intensa. Algo que estava escondido será revelado. Então, independente do que for, vai haver uma revelação aqui por trás, que vai gerar, né, talvez essa defesa aqui, entendeu?
Mas eu já consigo sentir tanta tristeza aqui que você nem tem noção. Câncer, Plutão. Emoções profundas. Que fala essa carta, né? Câncer, Plutão. Tem aqui bem aqui tem os símbolos deles, desses dois, desse signo e desse planeta. Essa junção dessas duas potências, Câncer e Plutão, trazem essa emoção. Câncer é um signo de água e é um signo materno, tá? É um signo que cuida, que protege e que as emoções são profundas. E ele, com o planeta Plutão, quando ele se encontra com o planeta Plutão é o planeta da transformação radical. E aí a gente fala de renascimentos e fins inevitáveis. Ou seja, haverá fins inevitáveis. Inevitáveis. Essa carta, ela não indica um fim com uma frieza. Então, aquela frieza que teve, assim, parece assim, né? Frieza da parte dos dois, assim, ou por um lado, ou por mais de um outro. Esse novo fim, esse desfecho, digamos assim, ou essa finalização completa desse ciclo, não vai ser com indiferença. Ao contrário, o vínculo emocional é profundo, visceral e duradouro, e marcado por cuidado, dor e necessidade de proteger algo valioso. Esse seria o ponto forte. E um ponto de tensão mas esse tipo de vínculo não é necessariamente romântico. Pode evoluir para um tipo de distância protetora. Foi o que eu falei, cada um se proteger, se distanciar, se proteger, porque vê que os dois realmente não tem como ser construtivo juntos. Cada um guarda no peito o que é mais importante. Para Isabelle, talvez um segredo, um trauma, uma escolha. Para Mateus, sua liberdade, reputação ou um novo rumo. Tá? Bom, então indica que haverá uma proteção desse laço, né? Que talvez nunca se quebre por completo. Então, vamos viajar na maionese aqui. Pega aí, entra aqui no barquinho e vamos afundar todo mundo na Arca de Noé, né? Como eu falei para vocês, eu acho assim difícil ainda tá ali uma semente na barriga, tá? Eu não afirmei que teve de fato uma semente nessa barriga, eu nunca afirmei isso. Sempre falei de uma possibilidade, eu nunca afirmei. Mas vamos supor que ainda haja uma semente, o que eu acho difícil por conta do tempo, né? Mas se houver uma semente, essa semente não significa, e ainda estiver crescendo ali, e realmente chegar à conclusão de que não dá mais para esconder, então é isso. Eu quis me prevenir, eu não me senti bem em contar, mas tá aí, eu tô contando agora. Isso se não for vazado, que ainda tem o lance do vazamento, tá?
Então, nessa viagem que nós estamos fazendo, diferente das outras viagens, nessa hipótese aqui, dessa possibilidade que a gente está tirando aqui do universo, não haverá uma reconciliação por conta de uma criança, mas haverá um carinho, um vínculo que fica dos dois, mas é como se ambos não quisessem mais, ou mais um do que o outro, né? Não quisessem mais. E aí fica aquela coisa, né? Tiveram uma semente, mas não tem o relacionamento ali, né? Afinal, ele tem, não sei se a menina aceitaria continuar com ele, mas ele tem um relacionamento. Enfim, é isso, tá? Eu tirei mais cartas para ver isso aqui. Fechou, vamos sair agora do barco, antes que ele afunde. Fechou essa viagem na maionese aqui, tá? Fechou. Acorda pra vida. Acabou essa viagem aqui. Vamos voltar aqui para as cartas. Gente, 1h07, como eu falo. Então, essa energia, ela fala apenas de proteger aquilo que restou e não de reconstruir o que se foi. Não fala de reconstrução e nem de uma reconciliação romântica, tá? Então, a probabilidade é muito baixa. Existe um laço emocional, talvez um respeito, uma saudade, mas não o impulso necessário para retomar a relação como casal. O instinto atual de ambos é proteger a si mesmos e não de se unir novamente. Entendeu? Porque eu tirei aquela conclusão. Eu abri para ver se a Isabelle vai encontrar. Eu vou ver aqui, peraí. Se a Isabelle vai encontrar alguém até dezembro de 2025. Já que a data que trouxe desenvolvimento do futuro nos dá, o dia 2 de novembro, que é a próxima lua crescente convexa de água em peixe. E aí é interessante a gente saber se até essa data a Isabelle vai encontrar alguém. Eu estiquei para dezembro e se o Mateus vai continuar com a menina lá. Já é um indício pra gente também aqui, né, sobre essa tal da reconciliação. Olha, se ela vai se conectar com outro homem até dezembro de 2025. Saiu um 4 de espadas do The Green Witch, eu já guardei aqui. Mas saiu um 4 de espadas, tá? O que significa esse 4 de espadas? Só para vocês darem uma olhada aqui, tá? Esse 4 de espadas, ele fala de uma não ação, assim. Então, essa pausa, esse 4 de espadas, ele fala, assim, de uma fase depois de você ter sido ferido, né? O 3 de espada é uma carta que ela é muito profunda quando a gente vai falar sobre tristezas, feridas, mágoas, separações, às vezes lutos. E aí vem o 4. O 4 de espadas já é quando a pessoa sai, ela precisa entrar nesse processo de cura, ela precisa tirar umas férias daquele trabalho que ela já não está aguentando, ela precisa não pensar em nada, só parar e não tá. Então essa posição que eu vejo ela até dezembro de 2025. Agora, eu perguntei se vai aparecer um homem para Isabelle, tá? Carta negativa, roda da fortuna. Carta positiva, na casa positiva, o 10 de paus, e o resultado que saiu é um cavaleiro de copas. O fundo do deck saiu um 4 de copas, tá? Que agora eu também não vou ter aqui disponível, que eu já voltei para coisa, tá? Não se preocupa que eu vou falar para vocês sobre cada um. Mas eu anotei aqui essa parte da roda da fortuna, porque vem um cavaleiro
Esse cavaleiro, ele pode falar sobre uma pessoa, uma oportunidade que vem, mas também falar sobre cura, já que o 10 de espadas, ele é uma carta que é de um peso, onde ele é uma finalização de um peso, é o fim de um peso. Então, é onde está um processo de cura aqui, onde está começando a tirar os pesos de verdade, certo? Por isso, deve-se tomar cuidado, né? Porque de dizer assim, nossa, um cavaleiro, porque o cavaleiro de copas, ele é alguém chegando. Normalmente é assim, né? Mas não tô vendo dessa forma. A roda da fortuna, olha a combinação das cartas aqui. A roda da fortuna, ela sugere, ela tá no negativo. Instabilidade, ciclos fora do controle da Isabelle, acontecimentos súbitos. Sabe o que é acontecimento súbito? De repente coisas acontecem, coisas que não foram programadas, mudanças não programadas. Pode indicar que ela está vivendo à mercê dos eventos, não tomando o leme da própria vida afetiva que repete padrões, tá? Então eu assim não aconselharia. Não é aconselhável, tá? Ainda para ela não. Para ela ter um bom partido, ainda não é o momento, tá? Esse negócio de torcer para que a Isabelle apareça com um homem, para ela aparecer já que o outro tá aparecendo, eu acho isso muito mesquinho, muito primitivo, muito pobre, muito pequenininho, uma visão muito pequena da vida. Então, o quão grandioso eu acho, na minha opinião, que não vale PN, né? Quem sou eu na fila do pão? Mas eu tô dando a minha opinião. Eu achei super grandioso da parte dela ela não cair nessa provocação, nessa mesma frequência mesquinha. Eu vou também sair, não. A força, quando ela deve ter tido conselho, às vezes deve ter tido até vontade, mas segurou a onda. Não vou por esse lado, não é isso que eu quero. Eu acredito que ela foi pelo lado correto. Bom, melhor para ela. Não existe certo, errado, moralmente falando, mas o que é melhor para a pessoa, entendeu? Para evolução, para a saúde, enfim. E para o futuro, né? Caso queira um novo relacionamento. Então, a casa 10 de paus, ela caiu numa casa positiva. É um sinal de que ela está fazendo um esforço para encerrar esse ciclo difícil. Por isso que eu falo que essa carta fala muito sobre cura. Essa carta de cura também, tá? É um cavaleiro de águas. A água fala sobre psique, é uma ajuda, é um apoio, tá? Apoio espiritual, apoio emocional, terapia. Para encerrar esse ciclo difícil que vem se arrastando. Então ela pode estar lentamente se desprendendo das expectativas passadas e construindo uma base para o futuro e de resiliência. Então vai se tornar um mulherão da porra, mais ainda do que já é. Se ela não ficar pegando primeiro que vê só pra boy magia. Não, gente, se limpa primeiro. Tá mesmo realmente vazio? Já curou, né? Pelo menos 90% aí. Tô afim, tô sentindo aquele foguinho. Então pronto. Agora aí, só pra mostrar que é gostosona. Não, gostosona ela tá sendo do jeito que ela tá fazendo. Trabalhando, fazendo dela, vivendo, engajando ali, se cuidando. Essa é a verdadeira gostosona, é essa. O Cavaleiro de Copas, ele confirma que há um homem que se aproxima
né? E então traz aqui uma proposta, alguém que vem com uma gentileza, vem com tentando ali uma conquista, né? Ai, gente, aí vocês falam, ai, Michele, já tem lá umas pessoas, ela fala que tem gente nos... Ai, gente, eu não tô falando disso, de coisinha nos stories, no direct. Não, não tô falando de óbvio. Se for pra eu abrir carta e trazer o óbvio, não, alguém ali que, né, visivelmente pra ela e não pra gente, tá? Então, tem uma certa... alguém querendo seduzi-la, né? Alguém querendo conquistá-la. Tem. Vai ter, né? Porque é o futuro. Eu fiz uma pergunta de futuro. Vai. Então, vai ter. Até dezembro de 2025, vem alguém para tentar conquistá-la. Mas ele vem após um processo de limpeza emocional intensa. Esse cavaleiro não é qualquer um. Ele aparece quando a pessoa está pronta para, né, para viver. Então, ou seja, pela roda da fortuna não me parece que é o momento certo que ele aparece, não, tá? Mas ele tende a aparecer no momento certo. Então, vai dela saber identificar-se aqui dentro internamente. Ela tem que... não é assim, 100%, mas pelo menos 90% ali, não no sentido de que, só pra ter. Mas se ela realmente está disposta a se entregar para alguém, é esse o ponto. Aí se sim, então vai rolar. Mas... ela ainda está em processo de cura. Então, até dezembro, ela está numa transição forte aí. E aí aparece alguém. Inclusive, eu vi também aparecimento de um outro homem. Não sei se é 2 homens, mas tem um homem mais velho que eu não indicaria. O homem mais velho, ele é manipulador, então eu não indicaria. Vamos para o relacionamento de Mateus e Ana Júlia, se vai durar. Então saiu a carta da temperança e da morte no negativo, tá? Aqui no negativo. Saiu a rainha de copas. Cadê a rainha de copas? E o 10 de copas no positivo. São cartas muito positivas para o amor, tá? Mas também com essas outras cartas aqui, aí acabou minguando tudo, né? Então eu vou ter que revirar aqui, rebolar para dar o resultado. E o As de Espadas, o As de Espadas e o Eremita é o resultado dessa pergunta, se eles vão continuar juntos, tá? Se esse relacionamento vai durar. No fundo do deck, saiu o 8 de paus, que já não tá mais aqui, mas foi o fundo do deck, então eu já embaralhei, né? Já tá misturado lá nas cartas. Vamos falar sobre... Vamos tentar botar tudo num vídeo só aqui, tá, gente? Pra não aguento mais vídeo. Vamos encerrar isso aqui logo. Elas são muito fortes, essas cartas. São 2 arcanos maiores, tá? Então, aqui fala sobre a falta de harmonia ou equilíbrio na relação. Pode haver uma tentativa de fortalecer, né? Construir o vínculo, mas com uma dificuldade de alinhar os ritmos e valores ou tempos emocionais. Então, pode ser que emocionalmente uma pessoa esteja muito mais envolvida que a outra. Uma esteja no ritmo de trabalho mais que a outra. E eu já falei isso no blog. Tem sobre isso, tá? Vamos, então, para a próxima aqui. A carta da morte eu não falei, né? Ela indica que a relação já está em processo aqui com um fim a longo prazo inevitável, tá? Não há estabilidade
E aí vai passar, ou seja, o final desse relacionamento é inevitável. Então, a longo prazo, eu não dei data. Eu não disse que é esse ano, que é ano que vem, mas a longo prazo é inevitável, tá? Mas vamos falando aqui sobre as partes boas do relacionamento, porque vai aparecer coisas boas, né? E depois vocês vão dizer, é porque você disse que terminou, mas calma. Então, a rainha de copas, e saiu também na carta, no baralho cigano, como a Ana Júlia sendo a pessoa que tem mais poder nessa relação. E isso significa que a Ana Júlia é a pessoa que tem a mais firmeza nas emoções e é a que tende a equilibrar essa emoção, a trazer mais maturidade para essa relação, né? Então é da onde vem ela nutrindo o Mateus, ela dando para ele o que ele precisa, o que ele quer. Então ela é uma mulher que é cheia de afeto, é uma mulher que eles têm um sonho compartilhado ali, a longo prazo, para o futuro. Tem um desejo de ter um final feliz aqui para ele. Eles desejam ter esse final feliz. Então, principalmente da parte dela, ela tentando resolver da melhor forma. É como se ela fosse mostrar para ele que ela tá fazendo a parte dela e vai se revelando que não é ela o problema, né? O resultado, que é o Ar de Espadas. Ah, sim, ainda tem isso. Pode ser que há uma cura para alguém, né? Então é aquela relação intensa no início, cheio de afeto, mas com uma atenção para manter-se a longo prazo, uma certa tensão ali, né? Uma dificuldade de manter esse início fofucho a longo prazo, tá? Então pode ser uma relação, pode até ser uma cura para alguém, mas não necessariamente definitiva, tá? Agora sim, o Ar de Espadas aponta para uma conversa definitiva, tá? Corte ou uma verdade sendo colocada de forma direta. Alguém manda uma real. Então pode ser uma decisão mais racional e dura. Eita, Lili. E o Eremita aponta para o afastamento, isolamento emocional, a busca por si mesmo. Certo? Ou seja, a grande chance dessa relação não durar, pois chega um momento de ruptura ou pausa, seguido de afastamento emocional profundo, pelo menos por um dos dois lados. E eu falei isso lá no blog, tá se repetindo. O fundo do deck, o 8 de paus, mostra que tudo aconteceu muito rápido, né? Do Neida, os dois estavam ali juntos, conhecendo a família e tal, não sei o que, aliança e blá blá blá. E, inclusive, a conexão deles rápida, né? Mas as crises e os desfechos serão também do nada, né? É como se pra gente do nada, quando a gente viu, se separaram? Não teve o lance da Isabelle com o Mateus, foi do Neida. Um dia tava indo na Disney ali, um carregando o outro, e no outro do Neida, aí depois do Neida o outro já tá com outra, então é tudo do Neida. Do Neida significa do nada, tá, gente? É uma brincadeira. Bom, então,
nessa minha pergunta se o Matheus a longo prazo, não é até esse ano, a longo prazo, então até o final do ano ainda vejo ele com ela, tá? Mas para longo prazo, não vejo ele com ela. Ela tende a ser passageiro, mesmo com sentimentos sinceros, porque ele tem sim aqui. Eu tirei a dúvida se ele tem sentimentos por ela, e sim, ele tem sentimentos por ela. Pode não ser um sentimento muito profundo, aquela coisa já lá na frente e tal, mas é um sentimento de enamoramento, com certas dúvidas ainda, né? Mas tem sentimentos por ela, e eu já tinha falado isso sobre também que ele sentia em outra leitura. Então, quando começa a falar aquilo que estava incomodando, porque tem coisas que vão começar a incomodar e vai guardando, vai... Quando começar a plantar, a botar as verdades ali, a querer botar os limites, sabe de uma coisa? Eu preciso do meu tempo, eu preciso do meu espaço, eu preciso de... Aí o negócio começa a fervilhar. Eu perguntei se o Matheus vai ficar até dezembro de 2025 com ela. Bom, caiu a mulher, o chicote, que tá aqui tudo doido, mas... A mulher, o chicote, a âncora, a serpente, o sol, os pássaros, os peixes, o jardim e o envelope. Tá? O que significa tudo isso? Lembra que eu falei que quem tem as rédeas desse relacionamento é a Ana Júlia? Então, ela que é a pessoa que lidera, que traz a segurança para esse relacionamento. Só que assim, ao mesmo tempo, vai haver ali umas discussões, uns certos incômodos, tá? Então, tudo vai ser como ela vai agir, como ela vai reagir, se sentir. Então, é o papel dela nessa relação até dezembro de 2025. Então, haverão discussões repetitivas, apesar de uma paixão ali, tensão sexual também, né, entre os dois. É como se o tico-tico no furico, segundo as cartas, tá? É uma opinião baseada nas cartas, é bom dizer, para ninguém pegar recorte. Proibido passar esse recorte para fora, porque isso aqui é no canal de membros. Então, mas é aquela coisa assim de que lá na frente pode ser que os problemas sejam resolvidos no tico-tico no furico, né? No íntimo lá do casal, ao invés das conversas, porque as conversas se tornarão repetitivas até o ponto de chegarem a ser umas discussões e alguns ciclos repetidos de irritações ou comportamentos que começa a observar que são repetitivos. Então, entre Ana Júlia, pode surgir atritos periódicos, discussões sobre os mesmos temas, mesmas cobranças recorrentes, e aí possivelmente ciúmes, ressentimentos. Também pode indicar forte atração física acompanhada de tensão emocional. Como eu falei, é um tipo de atração física aqui que vem naquela coisa de resolver problemas dessa forma, né? Então isso pode dar uma desestabilizada na relação, mas eles não vão se separar até dezembro, pelo menos é o que eu vejo, tá, gente? Bom, há algumas coisas aqui que eu acho esquisito, que pode partir dela. Pode ser algo que ela não contou também, algumas mentirinhas dela, ou algumas, enfim, esperteza, alguma coisa de esperteza aqui, mas enfim. Mas aqui a gente pode falar sobre ciúme,
sobre uma sedução traiçoeira, por causa eu tô falando da serpente, tá? Então pode haver uma desconfiança, ou até inveja de uma outra pessoa, de terceira pessoa. Então fala de comportamentos de manipulação ou uma fantasia idealizada que cai diante dela, tá? Então é aquilo que ela via possivelmente. Pode ser que essa revelação seja simplesmente de cunho de descobrir que a pessoa não é exatamente aquilo que ela pensava. Algo que ela idealizou, na verdade. Então pode ser que tenha uma terceira pessoa também que exerça uma influência nociva. Ou um comportamento dos dois que seja meio que ambíguo. Ou seja, ou ela tem amizade com alguém, algum rapaz, e que traga uma certa ambiguidade que ele fique com ciúmes, ou seja ele que possa cair. Lembra que eu falei? Cuidado assim, né? Ele não é meu cliente, mas tipo assim, pode ser essa coisa de cair na tentação de algo novo. E isso vem à tona e traga discussões, pode ser conversas. Tá bom? Até o final do ano, conversas pegas ali. Se isso vai vir à tona, não sei, mas que pro público. Então pode ser um mal-entendido, tá, gente? Que haja. Tipo assim, pô, eu peguei você escrevendo isso, mas pode ser um mal-entendido, né? Ou alguma fofoca que saia, mas pode ser também um risco de alguma lealdade. Então tem essa energia pairando até dezembro para esse casal de que um dos dois pule a cerquinha, pelo menos tem um foguinho ali. Então quer dizer, não quer dizer que vai acontecer, tá, gente? Aqui eu tô falando de possibilidade da energia que a carta traz. E que pode ser, inclusive, até mal entendido, né? Então a pessoa interprete que foi isso, mas uma pulada de cerca e às vezes não foi. Mas que vai trazer uma briga, que vai, isso vai. Se não houver uma transparência, ou seja, comprovar que tá falando a verdade, isso vai minar e pode começar a ameaçar a continuidade, né? A partir daí já começa a ameaçar a continuidade desse relacionamento. Mas apesar dessas características, dessas coisas aqui, que ainda é pequeno diante das coisas boas que ainda tem até dezembro. Por isso que em dezembro, eu acredito que até lá ainda estão juntos. Por quê? Porque tem cartas positivas aqui que saíram, né? O Sol, o Jardim, não sei cadê a outra. Tem os Peixes, já vou falar. Já estou terminando. Bom, de qualquer forma, indica momentos de grande alegria, sintonia entre eles, apesar dessas discussões e tensões. Então, eles vão viver momentos de tensões e momentos em que a convivência vai ser leve, reforçando esse vínculo. Então, conforme eu falei isso, acho que no blog, né? Conforme vai aparecendo os problemas, vai reforçando esse relacionamento até um certo ponto. Então, até dezembro haverá fases em que se sentirão felizes juntos, o que alimenta a motivação de seguir em frente. Esses dias de sol servem como reforço emocional, mas não garantem a ausência de problemas, ou seja, problemas haverão. Né? Então, muitos diálogos importantes, muitos ruídos, discussões por mensagens,
troca rápidas de opinião ali, pode ser também um espizinhando o outro, né? Um mandando direta pro outro. Ansiedade sobre o que o outro pensa, né? Às vezes tem alguma ansiedade surgindo ali também, em algum tema importante, que eles discordem entre eles. E também a influência de terceiros, fofoca de terceiros ali, que chegam através de conversas de amigos, tá? Então, eles vão precisar resolver esses probleminhas aí de comunicação. E fala também de projetos ou despesas em conjuntos que eles têm, que isso pode aproximá-los, né? Um trabalho ou um negócio juntos. Mas também pode criar atrito, dependendo de como eles vão lidar com o dinheiro. Então, se isso prosperar, né? Se isso crescer, beleza, fortalece a união. Agora, se houver uma crise financeira, nisso que eu vejo que tem uma crise financeira, que algum problema ali, por causa de finanças, de dinheiro, e aí isso pode também ser mais um dos atritos. Então, eu falei, antes deles virem, quando esse negócio de estar mostrando juntos, eu já tinha falado para quem segue as leituras de que eles poderiam vir a fazer trabalhos juntos e parcerias. E que isso poderia trazer problemas para ele lá na frente, certo? Então, pode ser que haja um atrito também em dezembro por conta de dinheiro. Mas vai depender como é que eles vão lidar com esse atrito. Porque problemas acontecem, né? Então, vai ser testado o relacionamento deles. Em relação a essa carta ao jardim, né? Por exemplo, festas, reuniões, eles vão ser testados, né? Fofocas coletivas ou aprovação social. Então, vai haver algo aí, né, em público, que aconteça, que pode abalar um pouquinho ali o relacionamento, mas ao mesmo tempo isso pode ser um teste para esse relacionamento. Bom, teve a carta do envelope aqui, que eu achei interessante também. Tem uma notícia aqui, que vai ter um papel-chave. É uma mensagem que vai confirmar algo. É uma decisão formal, ou uma proposta, um documento, ou revelação via carta, e-mail, contrato, que vai afetar esse vínculo. Então, em determinado momento, chegará uma informação decisiva. Pode ser uma notícia sobre finanças, um comunicado público ou um documento legal. Então, essa notícia tende a influenciar se permanecem juntos até o período desse tempo que eu falei, tá? Então, o foco vai ser a Ana Júlia nesse relacionamento. As decisões centrais para manter ou não no relacionamento vai ser dela. Ela vai ditar se ela fica ou não nesse relacionamento. Conflitos recorrentes, eu tô dando o resumo para vocês sobre a previsão até dezembro de Mateus e Ana Júlia, tá? Conflitos recorrentes e desconfianças, né? Testando o relacionamento. Ao mesmo tempo, a vontade de ficar juntos, momentos muito positivos que vão reforçar essa união. Muita falação, muita comunicação, muito diálogo, muita discussão, muita bateção de boca, mas também conversas para tentar resolver. E essas conversas precisam ser bem trabalhadas, pois podem vir mal entendidos a partir de conversas erradas, tá? Entre eles. Vai ter uma questão financeira e influência social, que pode juntar ou separar os dois.
e depois uma mensagem aqui que vai determinar, tá? Às vezes alguém da família ou da mídia social pode sabotar esse relacionamento, amigo também. Então tem que tomar cuidado com o que eles compartilham publicamente e com essas fofocas. Em algum momento vão receber ou vão enviar uma comunicação decisiva. Então, por exemplo, uma proposta de compromisso formal, uma mudança de residência, um contrato, uma notícia médica ou outra informação que impacta o padrão de vida deles. Então, essa notícia aqui que chega e que vem, né? Porque finaliza aqui com isso. Deixa eu ver se eu consigo mais para vir ver outra coisa aqui. Eu tirei a carta do tarô aqui. Já estamos terminando, tá, galera? Casa negativa. 6 de ouros. Casa positiva. 6 de paus. E o resultado é o sol. O fundo do deck é o 4 de copas. Mesma pergunta, tá? Se até dezembro eles vão ficar juntos. Porque eu quis complementar essa leitura do baralho cigano. O fundo do deck é o 4 de copas. 4 de copas muito presentes nessas leituras, vindo no fundo do deck. Eu falei para vocês já que existe uma desigualdade entre eles dois, uma incompatibilidade entre eles dois, Mateus e Ana Júlia, tá? E essa desigualdade pode ser financeira. Então, se existe algo de parceria financeira, tem que tomar cuidado, porque pode ser que comece um a achar que tá tirando vantagem do outro. Muito complicado esse negócio de... Pode dar muito certo, às vezes pode dar muito errado, né? Parceria assim, muito rápido. Começou o relacionamento, já começa a parceria de negócios. Troca desigual, dependência emocional. É aquela coisa da carência emocional, tá? Começa ali alguém se sentindo, tá dando mais do que o outro, também na questão emocional. Pode ser, porque Ouros fala de matéria, mas é o que eu demonstro, o que eu faço. Então alguém anda fazendo mais pelo outro e o outro tá se sentindo que tá fazendo mais e que tá carente, que quer mais. Um dos principais pontos frágeis, essa parte negativa, eu vou ler a positiva, mas os pontos frágeis, se não for ajustado esse dar e receber deles aqui, esse equilibrado, seja a Ana Júlia se sentindo menos reconhecida ou o Mateus assumindo mais peso emocional ou prático. A relação se desgasta por injustiça silenciosa. Então, alguém começa a se sentir injustiçado, já começa ali aquele incômodo, tá? Como eu falei, às vezes até na parte de parceria, alguém pode achar que investiu mais. A carta positiva, 6 de paus, tá? Então, tem grandes vitórias aqui para eles, comemorações, mesmo que dentro, e essa carta ela fala muito de fora, tá vendo todo mundo olhando ali, pro lado de fora, e a pessoa pomposa, mas internamente, mesmo que internamente esteja insatisfeito, mas pelo menos para fora, existe superação de desafios é como se fosse um reconhecimento, um aplauso externo, né? Seja de fãs, seja da mídia, seja dos parentes, todo mundo achando o relacionamento. Então, eles aparecem ali como se fossem... Vão aparecer como se fosse mesmo um casal uau.
Não que eles não tenham, mas não é perfeito, tem as suas queixas internas. Eles vão permanecer firmes e talvez até celebrados como casal. Então pode haver alguma coisa ali que eles venham a celebrar, tá? Então a carta do Sol tem um bebezinho aqui, mas eu não iria para uma questão de criança nem nada, não vejo que é o caso, mas parecer de mostrar, sabe, é aquela coisa que já tem acontecido, vai estar acontecendo lá em dezembro. Então pode ser até que haja assim um noivado, alguma coisa que eles vão, ou pelo menos eles vão celebrar o ano novo e o Natal tudo junto ali, aí fica aquela coisa lindona, né, e tal, enfim. E que bom, né, mas quando a gente vê que tem algo internamente ali, quando a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer, a gente já não vê com os olhos assim tão emocionados, né? Então o Sol é o resultado, gente. Então até dezembro tá garantido. Veio o Sol no centro do baralho cigano, veio o Sol no centro daqui do tarô. Ela sugere que eles sim vão permanecer juntos, que terão uma base bem positiva, alegre e reconfortante no final desse período. Então tá muito positivo para até o mês de dezembro. Tem mais coisas positivas, digamos aqui, tá? Mas tem um fundo ali que isso aqui vai se desenvolver para o final. Eu já falei no blog também. Essa carta apareceu no negativo. E o 4 de copas saiu no fundo do deck. E eu preciso deixar de falar. Não posso deixar de dizer que tédio emocional, uma insatisfação interna, uma sensação de que falta algo, mesmo em meio a essa estabilidade. Então, eles vão passar por uma apatia emocional. Eu já vejo isso há bastante leitura deles. Ou a sensação de algo incompleto, insatisfação que não se expressa, fica só ali dentro, tá? Mas, confirmando que até dezembro tá tudo legal. Um dos dois pensa por fora que tá tudo certo, mas por dentro ainda me falta algo. E aí vai ser o desenrolar, por isso que, né, eu não dei data, mas pro futuro, mas a longo ali eles vão terminar esse relacionamento. Bom, acho que eu concluí aqui o que eu queria passar para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Tá aqui o fundo do deck que eu tava falando toda hora. 4 de copas. Olha aqui, ó. Mas o 4 de... Vai entrar em estagnação esse relacionamento. Aí vai ter aquela dúvida. Vai de novo se sentir que não é apoiado. Sensação de luto, né? Então vamos ver as cenas do próximo capítulo, mas sobre Ana Júlia e Mateus eu não vou mais falar, a não ser que eles terminem, né? Mas sobre reconciliação de Mateus e Isabelle eu não vou mais falar. Essa foi a última leitura de reconciliação que eu fiz. Só vou fazer leitura para ela individual. Eu já fiz a leitura sobre aparecer um homem para ela até o final do ano. Já falei como ela vai estar emocionalmente. Falei sobre o relacionamento do menino com a Ana Júlia. Então, tá tudo muito que completo. A não ser que aconteça algo totalmente diferente da leitura que eu fiz. Como, por exemplo, Mateus e Isabelle voltam. Aí eu faço uma leitura para falar sobre essa volta, se bem que eu já adiantei para vocês aqui algumas coisas. E a gente vai confirmar. Mas se tudo permanecer como tá na leitura, tudo fosse desenvolvendo como tá nessa leitura,
é assim que vai ficar. Eu quero trazer leitura ainda para ele, individual, sobre a saúde dele, que eu ainda não trouxe, né? Sobre o lado profissional e o dela também. Então, a gente pode ir explorando dessas outras formas. E agradeço a vocês a confiança e a companhia de vocês. Um grande beijo, obrigada pelo carinho.